10 anos de incênico significa 10 anos fora do manicômio. Depois que eu comecei a fazer teatro, não me internei mais e não vou internar. E vou lutar aí com um projeto com o Renato e com os incênicos para a gente fazer um Ocupa Juliano. A gente transformar o Juliano num grande projeto de arte. É isso, 10 anos sem manicômio. Eu sou Elisleide Bonfim dos Santos, eu tenho 48 anos, sou casada com um homem, tenho 2 filhos e sou atriz dos incênicos e sou mãe, sou mulher, sou feminista, sou ativista dos direitos humanos, sou uma das coordenadoras do grupo Papo de Mulher, sou membro e apoiadora da AMIA e sou palestrante do Comunidade de Fala e também faço parte da RINFA, da Rede Feminista Antiproibicionista. Ai, quanta coisa boa, gente. Eu gosto de mergulhar no mar. Eu gosto muito. O mar me acalma, me deixa bem. Eu tenho uma relação muito forte com Iemanjá. A gente conversa muito. E eu gosto de caminhar na beira do mar. E gosto de boas companhias. Gosto de bons amigos, de pessoas sinceras. Eu troco muito esses laços afetuosos com as pessoas. Eu sou filha única de um casal, onde eu não conheci meu pai. Estou a postos de fazer DNA agora para saber com a família, porque ele já faleceu, se ele é meu pai, com o tio que ficou, né? E a minha mãe faleceu. Minha mãe teve 5 filhos de pais diferentes. Era uma mulher muito trabalhadora, muito guerreira e uma mulher que tinha as opções dela com relação a relações com o homem, né? Que não dava certo, ela se mandava e largava. Eu tenho 4 irmãos, Elizabeth, Helena, Lúcio, e infelizmente Toninho faleceu e eles moram todos pertinho de mim, né? 2 no prédio e um pouquinho na outra rua, mas todo mundo bem perto da minha casa. Seus filhinhos há 10 anos, aí paria esse povo todo, hein? Muita coisa, muita felicidade ver essas fotos, Renato. Eu sou de Alagoinhas. Eu nasci aqui em Salvador, na maternidade de Cruz Vermelha, que hoje é o serviço substitutivo Rubi de Pinho, que está nesse lugar. E com 9 dias de nascida, minha mãe me levou para Alagoinhas. Aí eu fui criada por meus tios, né? Por minha tia Lourdes, minha avó, e depois meu tio Laurentino, que casou com a minha tia Lourdes. E continua acompanhando a minha trajetória. O meu adoecimento psíquico começou há 24 anos atrás, quando eu tive a minha primeira depressão pós-parto, né, da minha filha Amanda Evelyn. Eu tenho 2 filhos, que é Amanda Evelyn e Igor José. Aí Amanda Evelyn eu tive dela, depois de 4 meses de parida eu tive a depressão e fiquei muitos anos sem conseguir aceitar o tratamento, sem me recuperar. Aí passei por vários internamentos psiquiátricos, né? Mesmo assim, o médico me deu alta, eu voltei a trabalhar, eu sou técnica de enfermagem. Depois de 4 anos, ele não conseguiu identificar o meu CID e eu comecei a trabalhar muito, né? Ter 3 empregos na correria. Depois de 10 anos, eu resolvi ter outro filho. A minha família não queria aceitar, principalmente meu marido dizia que eu ia adoecer de novo. Eu conversei com o meu psiquiatra e ele disse que não, que eu ia ficar bem. Eu tive, e por questões familiares, né? Eu desorganizei de novo. Aí eu comecei a fazer o tratamento em 96, mas a minha vida com a militância e a saúde mental foi em 2009, que eu fui para a primeira marcha de usuários a Brasília.
Quando eu era criança, a minha avó e a minha mãe e a minha tia, Lúcia, que a minha mãe só vivia longe de mim, minha mãe não me criou, me dava bonecas, né? As bonecas, aquelas bonecas plásticas que eu comprava na feira. E eu colocava essas bonecas no jardim da minha avó, que tinha várias flores, rosa, margarida, minha avó gostava de flores. E eu conversava com essas bonecas. Então eu fazia a minha fala e a fala delas. Eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos e eu me lembro disso. Então eu já gostava de contracenar com as minhas bonecas. Quando eu cresci, no 2º grau, eu fui aluna da primeira turma da Escola Manuel Novaes e o meu professor de educação artística me descobriu como atriz também, né? Eu comecei a fazer vários papéis para mim, para a turma, eu organizava os grupos de teatro e eu fiz um personagem bem interessante, que foi Bebe Camargo. Eu fiz uma sátira e descobri que Hebe Camargo tomava cerveja no copo. E aí pronto, fiz Bebe Camargo, e aí eu criei com a peruca loura e ficou magnífico. Aí eu fiz também uma caipira na escola, fazia toda vez que tinha alguma coisa com relação ao teatro, a direção, os professores já diziam, chama a Leide pra gente organizar alguma coisa. E aí anos depois que eu saí da escola, me formei na primeira turma, eu fui buscar o meu certificado de conclusão, para dar uns encaminhamentos da enfermagem. A diretora falou se eu estava no teatro, que se eu não estava, que eu tinha que voltar. E eu não era ainda atriz dos Incênicos. Meu marido ficou muito emocionado com o amor que ela falou. A Leide tem que fazer teatro. E meu marido, toda vez que passa na porta, diz, será que a gente pode contar com a diretora? Será que a gente pode achar aquela mulher para dizer que hoje você é atriz? É revelação do Prêmio Braskem de Teatro. A primeira louca a ocupar esse espaço. Eu não posso andar só, pois a luta é muito grande e com você é bem melhor. Companheiro, me ajude. Isso é a luta antimanicomial, né? Eu sou fruto da reforma psiquiátrica e eu sei que todos os deuses do teatro estão muito felizes com essa minha trajetória na Terra. Daí foi que eu comecei a entender o tratamento, porque até então eu jogava medicação fora, eu achava que por ser profissional de saúde eu não precisava ser cuidada, eu tinha sempre que cuidar, a minha vida inteira eu cuidei, eu trabalhei 13 anos na ativa com enfermagem, eu tenho 25 anos de formada e aí foi o teatro que foi abrindo a minha cabeça e vendo que eu precisava não só da medicação, da terapia, mas da família, do teatro. Eu comecei a fazer um conjunto de cuidados para me manter em equilíbrio. Mas o teatro é o ponto principal na minha vida. Chuchu, beleza, Brotinho? Que magnífico, viu, Renata? Ai, gostei. Os Incênicos é um processo, é a minha família metamorfósica, né? Porque toda vez que a gente está junto, a gente tem alguma coisa diferente para fazer. Alguma criação, né? Estar com os Incênicos, eu tenho uma sensação de leveza. O teatro que foi abrindo a minha cabeça e vendo que eu precisava não só da medicação, da terapia, mas da família, do teatro. Eu comecei a fazer um conjunto de cuidados para me manter em equilíbrio. Mas o teatro é o ponto principal na minha vida. Essa foto aqui, Rê, foi lá no Xisto, no primeiro espetáculo que a gente fez, né? E foi, o nome do espetáculo foi Os Incênicos. Que você botou a gente pra fazer caras e bocas na rua. Isso. E aí eu vi como é interessante a gente fazer o teatro de rua. Aí começou a minha primeira experiência com o teatro de rua, né? Que logo depois eu comecei a ter outras experiências no Rio de Janeiro, lá na Praça da Cinelândia. Mas a minha experiência primeira foi essa daqui, que foi magnífico ver as pessoas reagindo com giga, com você. E a galera toda começou bem tímida, depois se soltou lá, ali no Xisto. Foi muito maravilhoso. Essa foto aqui marcou pra mim. Nos Incênicos, no começo, eu entendia que também era um processo terapêutico, né? Que não era aquela coisa de teatro
que tem que cobrar, que tem que fazer. Depois a Renata começou a pegar no pé da gente, né? Não, a gente não tá aqui de teatrinho de brincadeira, a gente não tá aqui pra se divertir, a gente tá pra fazer trabalhos sérios. Aí eu já comecei a perceber que eu tinha que me dedicar mais ainda ao teatro. E aí com o teatro profissional veio realmente a exigência, né? Primeira história é que teve uma discussão lá no camarim. Renata se aborreceu com alguns atores lá, né? E Renata disse que ia embora antes de entrar na cena. Eu vou me embora, não vou ficar aqui. E a Renata perdeu a paciência e a gente ia agora sem Renata e ficou parecendo que a gente estava perdendo a mãe no caminho, os filhos iam ficar como? E de repente Renata estressada. E depois ela veio, começou com a gente, não, vamos fazer, todo mundo acalmando ela. E aí ficou engraçado, né? Porque nós éramos os loucos e era ela certa, e de repente os loucos estavam acalmando a certa. E ficou aquela situação que daqui a pouco a gente não sabia quem era certo, quem era louco. Ficou engraçado. E de repente, Renata, não, vamos fazer. E fizemos um espetáculo magnífico. Muito bom. Outra parte engraçada também que eu acho foi no dia que eu contracenei com o Raimundo. Lá no Baladas. Que tinham 2 saídas e Raimundo entrou na hora errada. E aí eu comecei a fazer um improviso com ele. Volte, viado! E ele, o que é, sua puta? Cada vez que eu jogava um improviso, o Raimundo respondia. Aí ficou magnífico. Ninguém percebeu que a gente tinha errado. E depois, na roda de conversa, a galera do Filt estava lá e teve um ator que falou que nunca imaginava que atores portadores de transtorno mental ia fazer um improviso tão magnífico. Então, para mim, ficou marcante esse momento lá no Baladas. Cabrita, eu sinto muito, mas uma pessoa chique como eu não vai entrar naquele ambiente imundo, cheio de merda e mijo pra todo lado. O que foi, viada? Eu não vou me sentar naquela latrina privada horrorosa, porque eu sou chique, minha E filha. por que você não desentupiu? Porque eu fiz as minhas unhas ainda ontem. Ai, você me deixa. Ó, É loucos mesmo, gente. Doido, ó, doidos. 2010 eu entrei nos Encênicos, começamos a estar lá no Xisto. Renata ganhou o primeiro edital para a gente trabalhar na sala do coro, né? Foi magnífico ver a família vendo a gente no palco. Eu fiz Chuchu Beleza. Aí logo em seguida, em 2013, Josuélito, nosso ator que faleceu há pouco tempo, infelizmente Deus levou ele. Ele me convidou para ir para o Ocupanise, e aí foi eu, ele e Renata. E aí eu comecei a ter várias experiências com o Vitor por Deus, que também criei um laço afetivo com ele, começamos a trocar muito. Depois eu fui de novo em 2015 lá para o Rio de Janeiro, aí fiz espetáculo de rua, já com a experiência dos Encênicos em Salvador, lá na Praça da Cinelândia, que também foi momentos marcantes para mim. E eu tenho uma história incrível de muitas experiências que vocês também vão acompanhar com o meu livro, né? Que eu vou lançar em dezembro. Eu estou escrevendo meu livro, minha autobiografia, e que eu estou citando muito essa questão do teatro. E aí também, logo depois, eu estava em Maceió, numa mesa de saúde mental, como presidente da AMIA. E aí Renata falou, ó, Leide, tem uma experiência para você fazer, um teste, né, com a Companhia Gira no Holocausto Brasileiro. Eu falei, não vou, Rei, como é que eu vou fazer teste de manhã? Tô chegando, tô cansada. Não, você vai, você tem condição. Gilvan também, Gilvan pegou todas as coisas dele, foi lá para casa de Coração de Maria, ficou lá, guardou todas as minhas parafernálias que eu ia usar para fazer o experimento, dizendo que eu ia conseguir. E fizemos o teste, 4 atores, e eu fui aprovada. Aí, no Holocausto, vi essas experiências todas com uma equipe de 4 atores e uma equipe. Então, são experiências diferentes, né? Cada um é como se o meu coração é enorme. E cada cantinho tem o seu pedacinho. E interessante, Renata, que eu acho dos Encênicos que eu levo para os outros processos que eu estou passando como experiência dos Encênicos é a liberdade de expressão que você sempre nos deu. E isso, quem está lá na frente trabalhando comigo, está pegando um pouco, está sofrendo um pouquinho comigo. Porque eu exijo muito a liberdade de expressar, né? Você nunca chegou pra gente para dizer, ó, o papel é esse, vocês têm que fazer assim, assim, assim.
A gente sempre criou tudo junto. E para trabalhar comigo, tem que aceitar isso que eu já trouxe da minha mãezona Renata, né? Que a gente tem a liberdade de expressão. Eu sou Triste Bahia, ó, com dessemelhante. Engraçado que quando eu comecei logo nos Incênicos, Renata, teve um dia que eu tava tão feliz com o teatro, você nem sabe dessa história. Que eu comecei a tudo fazer arte dentro de casa, né? Tudo eu fazia cena. E aí minhas irmãs disseram que eu tava surtada e a minha casa tava em reforma. Aí minhas irmãs pegaram o fio da minha garagem, me amarraram e me levaram pro Juliano. Foi a última vez que eu estive lá. Quando chegou lá, meu psiquiatra Luiz Léo falou assim: nada, solte ela. Leide está feliz com o teatro. E nem me medicou. E aí eu voltei pra casa, sentado no meio delas duas, solta e fazendo gozação, mangando delas, porque elas não acreditaram que eu estava feliz com o teatro. Foi a última vez que eu estive no Juliano Moreira. Meu coração, indicado da ternura. Para, acaba a música. Aí desliga o videokê, Dalva. Bora, socorro. Fora, fora, fora. Larga Tadeu, que não é macho seu. Bora. Ih, vocês estão bagunçando meu bar. Isso aqui é um estabelecimento familiar. Some todo mundo.